Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: as atitudes que podem bloquear as bênçãos de Deus em nossas vidas. Todos nós queremos viver debaixo da graça e das bênçãos do Senhor, mas muitas vezes, sem perceber, adotamos comportamentos que acabam nos afastando dessas bênçãos. A Bíblia nos ensina claramente o que devemos evitar para que possamos desfrutar da plenitude das promessas de Deus. Hoje, vamos abordar 7 atitudes que podem estar bloqueando as bênçãos que o Senhor tem para você e como evitá-las à luz da palavra de Deus. Fique comigo até o final, porque também vou compartilhar dicas práticas para que você possa mudar essas atitudes e viver uma vida abençoada, conforme a vontade de Deus. Vamos começar? A primeira atitude que pode bloquear as bênçãos de Deus é a falta de fé. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando duvidamos do poder e das promessas de Deus, estamos impedindo que Ele opere em nossas vidas. A fé é a base da nossa relação com Deus, e é por meio dela que recebemos suas bênçãos. Em Mateus 13, versículo 58, vemos que na cidade de Nazaré, Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso nos mostra como a falta de fé bloqueou as bênçãos e os milagres que Jesus poderia ter realizado. Para evitar essa barreira, devemos buscar fortalecer nossa fé diariamente por meio da leitura da palavra de Deus e da oração. Romanos 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus e de suas promessas, mais nossa fé é fortalecida. A segunda atitude que bloqueia as bênçãos é o orgulho. O orgulho nos faz acreditar que podemos conquistar tudo por nossa própria força, sem a ajuda de Deus. Esse tipo de atitude nos afasta da dependência de Deus e impede que Ele nos abençoe. Em Provérbios 16, versículo 18, lemos que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Um exemplo claro disso é o rei Nabucodonosor, em Daniel 4, versículo 30 ao 33. Ele se exaltou em seu orgulho e Deus o humilhou, tirando-lhe o reino temporariamente. Devemos cultivar a humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Filipenses 2, versículo 3 nos ensina: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildade é a chave para recebermos mais da graça de Deus. Outra atitude que bloqueia as bênçãos é a falta de perdão. Quando guardamos rancor ou mágoa, estamos fechando nosso coração para o amor de Deus e impedindo que suas bênçãos fluam em nossas vidas. Em Mateus 6, versículo 14 ao 15, Jesus nos diz claramente que, se não perdoarmos os outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. A história do servo impiedoso em Mateus 18, versículo 23 ao 35, ilustra como a falta de perdão pode trazer consequências sérias e bloquear o favor de Deus. O perdão não é uma escolha opcional para o cristão, é um mandamento. Devemos perdoar como Deus nos perdoa, com graça e misericórdia. Peça a Deus que ajude a liberar qualquer rancor ou mágoa que você possa estar guardando. A desobediência é outra grande barreira que pode bloquear as bênçãos de Deus. Deus nos chama à obediência porque Ele sabe o que é melhor para nós, e suas instruções são sempre para o nosso bem. No livro de 1 Samuel 15, versículo 22, o profeta Samuel disse ao rei Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A desobediência de Saul resultou na perda de seu reino. Para evitar a desobediência, devemos buscar conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra e obedecê-la fielmente. Tiago 1, versículo 22 nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. A ingratidão é uma atitude que fecha as portas para novas bênçãos. Quando não reconhecemos o que Deus já fez por nós, tornamo-nos cegos para o que Ele ainda quer fazer. Em Lucas 17, versículo 11 ao 19, apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus pela cura. Jesus disse: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? A gratidão daquele homem lhe trouxe não só cura física, mas também uma bênção espiritual. Para cultivar um coração grato, devemos sempre lembrar das bênçãos que Deus já nos deu. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
A falta de amor ao próximo é outra atitude que impede as bênçãos de Deus de fluir. Deus nos chama a amar uns aos outros como Ele nos amou, e quando negligenciamos esse mandamento, nos afastamos de suas bênçãos. Em João 4, versículo 20 nos diz: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A falta de amor é um bloqueio para a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos demonstrar amor em nossas ações, perdoando, ajudando e apoiando uns aos outros. Jesus disse em João 13, versículo 35, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Finalmente, a falta de oração pode bloquear as bênçãos de Deus. A oração é a nossa linha direta de comunicação com Deus. E quando não oramos, deixamos de pedir e buscar as bênçãos que Ele tem para nós. Em Tiago 4, versículo 2, lemos: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm, porque não pedem. Muitas bênçãos nos são negadas porque simplesmente não as pedimos. Devemos manter uma vida de oração constante. Filipenses 4, versículo 6 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A oração abre as portas para as bênçãos do céu. Queridos irmãos e irmãs, vimos hoje que a fé, a humildade, o perdão, a obediência, a gratidão, o amor ao próximo e a oração são essenciais para que as bênçãos de Deus fluam em nossas vidas. Quando deixamos de lado atitudes como o orgulho, a desobediência e a falta de perdão, abrimos nosso coração para receber tudo o que Deus tem para nos dar. Que você possa refletir sobre essas atitudes e, com a ajuda do Espírito Santo, transformar sua vida para que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre você e sua família. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos edificantes. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.